Mon chéri, je t'en prie, ne me fais pas de peine, mon ami. Je t'aime. Que saudades! Gente, até de cabelo novo, né? Olha, passou tanto tempo que, ó, a gente casou, foi pra lua de mel pra Paris, voltei, deu tempo de cortar meu cabelo, deu tempo de ter uma virose, deu tempo da Cacau crescer muito e deu tempo da gente ficar morrendo de saudade de vocês. E pra quem acompanha a gente, viu que a gente foi passar a nossa lua de mel em Paris e a gente se inspirou muito lá, né, amor? Muito. A gente trouxe várias receitas muito gostosas pra fazer aqui no canal. E aí a gente elaborou com muito carinho uma série francesa pra vocês aprenderem todos os doces gostosos que a gente comeu por lá. E pra começar, claro, o doce mais complexo francês, que é o macarrão. Aqui a gente vai fazer macarrão de Nutella. Au petit café de minuit, on voit O macarrão, como que eles falam lá na França? Macarrão. O macarrão é um docinho que é tipo um biscoitinho ou mais ou menos um suspiro que vai farinha de amêndoa. É um doce super delicado, mas a gente fez um curso na Le Cordon Bleu que ele desmistificou o macarrão. Não é tão complicado assim, só um pouquinho. A gente começa então pelo próprio macarrão. A gente começa colocando em um bowl a farinha de amêndoa junto com açúcar impalpável. Uma dica boa, sua farinha de amêndoa tem que estar bem fininha. Comprou no supermercado ou uma loja especializada em doces, passa no processador ou no liquidificador para ficar mais fininha ainda. Misture os dois e depois a gente vai colocar um pouquinho das claras que já estão separadas aqui nessa mistura. Mexe bem até virar essa maçaroca aí. Ih, Ju, deu errado, não deu errado. É isso aí, esse primeiro processo é isso mesmo. Depois que a gente fez essa mistura, a gente coloca o corante em gel. Deixa aí reservado enquanto a gente vai pro merengue italiano. Meu Deus, como é bom! O merengue italiano a gente faz primeiro uma caldinha de açúcar com água. Acho que vocês já lembram desse merengue. Enquanto isso, tá batendo as claras em neve. Ó, uma coisa que o professor falou pra gente que deu um clique na nossa cabeça. Na verdade eu já sabia, mas a gente tava tentando facilitar a vida de todo mundo. Mas ele disse uma coisa importante. Tem que ter termômetro, principalmente na receita de macarrão, porque é tudo tão preciso que se você não tiver, você pode perder o ponto e aí seu macarrão não vai dar certo. E além do termômetro, a balança também é imprescindível. As claras bateram, a gente coloca um pouquinho de açúcar. fêter toute la nuit. E depois que a nossa calda atingiu de 116 a 120 graus, mais ou menos uns 5 minutinhos, borbulhou bastante, desliga e já leva para sua batedeira. Deixa bater bastante até esfriar o bowl, ó. Só colocar a mãozinha, se tiver frio, pode tirar. Pode desligar, na verdade. Ele fica numa textura super aveludada, linda e é muito gostoso. Pode pôr o dedinho. Pra gente fazer essa mistura, unir um ao outro, a gente começa devagarzinho. Então pega um pouquinho do merengue, coloca no seu bowl, mistura devagarzinho, sempre de baixo pra cima, do meio pra cima. E depois você vai acrescentando o resto do merengue. Je te veux pas, et oui, je suis comme ça. Mais si tu pouvais pas pour toi, peut-être on s'aimera. Bouge ta bouche et tes doigts. Aí é a hora específica chamada macarronage. Amor, e aí? Macarronada. Como fazer um macarrão? Como fazer uma macarronada da nona, né? Oh. Basicamente isso. Uma almôndega com molho de tomate. Tipo, o Vitor foi no curso e eu não sei o que ele aprendeu, gente. Foi legal, né? A macarronagem é o que faz o macarrão chegar no ponto dele antes da gente assar, ou seja, o ponto ideal pra gente colocar na forma. Você mexe bastante e o ponto é quando a gente vai subindo a nossa espátula e o que cair tem que se dissolver bem rápido, em menos de 10 segundos com o resto. Chegou nesse ponto, coloca no saco de confeiteiro e forma. Hora de colocar na forma você tem dois jeitos. Ou com papel manteiga você faz o círculo do mesmo tamanho ou vai com o próprio feeling. Aqui eu fui no feeling. Aqui a gente fez no tapete de silicone. E ó, antes de colocar na sua forma, no seu tapete ou no seu papel manteiga, uma dica imprescindível. Eu falei muito essa palavra, imprescindível. Macarrão é só de dicas imprescindíveis. Só. Não pode colocar a forma direto em contato com o seu forno, porque senão vai queimar tudo embaixo, não vai ficar legal. O calor do forno tem que fazer subir o seu macarrão para assar por dentro. Então vai ficar uma crostinha por fora e molinho por dentro.
Por isso eu coloquei o meu tapete, a minha grade que eu tenho aqui e depois uma forma por baixo. Então você pode colocar uma forma e depois uma forma por baixo também. Tenta fazer devagarzinho todos do mesmo tamanho, só pressiona e solta, não precisa ficar fazendo isso aqui, tá? E aí está o segredo do chefe para os ansiosos de plantão. Nada de colocar no forno agora, tá? Tem que esperar mais ou menos uns 30 a 40 minutinhos. O ponto é quando a gente coloca o dedo e já não gruda mais o dedo. Dica da Ju, que saudade! Ó, dica da Ju, boa. Se você quiser colocar alguma coisa por cima, tipo um pistache ou um pouquinho de amêndoas, você coloca antes de secar. Então colocou na forma, já coloca as coisinhas por cima, porque se a gente colocar na massa, vai acabar mudando a textura. Enquanto os macarrons estão secando e antes de ir pro forno, aquele ritual gostoso que eu tava com muitas saudades, dá like nesse vídeo, compartilha, manda pra todo mundo porque tá lindo. E eu quero muito saber de vocês quem já comeu macarrão na vida. Se você já comeu, você vai deixar a hashtag aqui embaixo, já comi, e do lado a hashtag de qual sabor você comeu. Se você nunca comeu, hashtag vou fazer agora, porque vale muito a pena. Enquanto a gente tá esperando, a gente vai pro recheio, que aqui é uma ganache de chocolate com Nutella. Agora a ganache do TPM, que todo mundo sabe de cor. Em banho-maria a gente vai derreter o nosso chocolate ou no micro-ondas de 30 em 30. Peut-être qu'un jour on s'aimera. Bouge ta bouche et bouge tes doigts, oui. Depois coloca o creme de leite e por fim a gente acrescenta a Nutella. Depois que tudo se misturou, reserva e vai para a geladeira. Antes da gente colocar no saco de confeitar e rechear os nossos macarrons, ela tem que estar um pouquinho mais durinha, tá? Então pode deixar na geladeira mais ou menos 1 hora e meia. Os macarrons ficaram nesse ponto, a hora mais temida desse vídeo, que é o forno. Essa hora é temida, gente, porque assim, lá a gente fez o curso, eles têm um baita forno elétrico industrial. Então eles colocam uma temperatura, vai chegar nessa temperatura. Aqui no Brasil, ó, pelo menos na minha casa, é forno a gás. Então é muito difícil a temperatura que a gente quer. E o macarrão, ele se assa em forno bem baixinho, né, amor? Bem baixo. Mais ou menos uns 140 graus. Eu nem tenho essa temperatura aqui no meu forno. Mas a gente comprou um termômetro de forno, amei! Então aí já dá pra ver a temperatura que ele vai ficar. Então a dica é: vai pro forno pré-aquecido a 160 graus. Na hora de assar os primeiros 10 minutos, a gente coloca uma colher de pau ali no meio pra umidade conseguir sair e pros nossos macarrons ficarem bem sequinhos. Então coloca por 10 minutos, depois você fecha e deixa mais um tempinho no forno, mais ou menos mais 10 minutos. O que faz o macarrão ficar bonitinho e ficar correto é esse pezinho que ele forma embaixo. Saiu do forno, não faz nada com ele, gente, porque ele é temperamental, tá? Deixa ele secar mais um pouquinho, mais ou menos uns 20 minutinhos, e depois a gente coloca o recheio e gruda um no outro. Aproveitem depois e comam muito na TPM de vocês, porque ó, esse doce é muito chique pra uma TPM, hein, gente? Caraca, hein? Esse doce é chiquérrimo.